Olá, iniciando mais um Amadcast. Hoje nós falaremos sobre perícias e avaliações imobiliárias. E como convidada está aqui a arquiteta Stephanie Dias. Bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada. Stephanie. E como co-host hoje está aqui o Luciano Fonseca, associado da AMAD, que por um grande período foi também presidente da AMAD Jovem, agora passou o bastão, mas que está aqui hoje como co-host e vai me ajudar também a falar sobre um assunto que também não tenho tanto domínio, mas vou aprender muito com eles aqui. Stephanie, a gente tem uma pergunta que é clássica aqui, que é a pergunta realmente para todo mundo te conhecer, até os associados e quem estiver nos assistindo. Conta um pouco da sua trajetória, o porquê da escolha da profissão e como chegou a essa questão das avaliações. Conta um pouco aí para nós. Primeiramente, eu queria agradecer a Madi, Ana Paula, Luciano pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sou arquiteta e urbanista, também corretora de imóveis e tenho pós-graduação em perícias de engenharia. E eu estou atuando nessa área de perícias já faz cerca de 6 anos. Eu comecei assim num momento delicado, que foram as perícias de engenharia para desvalorizações imobiliárias que aconteceram após a tragédia crime em Brumadinho. Tenho me especializado muito nisso, mas também fazemos perícias de toda essa área de avaliação imobiliária, desde aluguéis, venda, uso capião. Eu sou fundadora da empresa Amparo, assistência técnica e perícias, e também sou perita judicial. E nossa empresa hoje tem bastante pessoas que colaboram com a gente, desde engenheiros agrônomos, geógrafos, topógrafos, engenheiros de todas as áreas. Tem a parte também das perícias médicas, que também, se for necessário, né, para dentro do processo a gente tem. E agradeço demais por estar aqui. Essa é uma breve apresentação. Fiquei curiosa. Me fala, o que veio primeiro, a corretora ou a arquiteta? A arquiteta veio primeiro, aí a corretora veio depois, porque eu estava percebendo que dentro da área da arquitetura também tinha essa parte de corretagem que eu podia fazer. E foi impressionante, mas foi dentro da corretagem que eu aprendi a fazer os laudos. Aí eu descobri que ali eu podia ter um ramo muito grande, e aí comecei a me especializar, por isso eu fiz a pós-graduação. Bacana. Se você fosse descrever pra gente o momento que você percebeu, falou assim, ó, eu entrei nessa de avaliação de desvalorização de imóveis, essa relação com que o tema principal de hoje, você falaria, foi quando? Como que isso aconteceu? Foi quando aconteceu a tragédia crime em Brumadinho, foi o que eu mais fiz. Eu já estava fazendo a de corretagem de imóveis, já estava atendendo algumas pessoas, por exemplo, me procuravam muito para... Eu quero comprar um imóvel, avalia ele para mim, ver se ele está nas condições certas. Então, eu já estava tendo modelos de laudos nesse sentido, muito mais na área da corretagem. Quando veio a tragédia crime de Brumadinho, ficou mais forte essa questão da desvalorização. E aí, por isso que ele tinha que ser multidisciplinar, né? Porque são vários parâmetros que você tem que analisar. E aí que eu fui me especializando mais e gostei bastante de fazer laudos. Entendi. E aí você começou a... Na realidade, assim, às vezes a de Mariana não te despertou, realmente... Mariana ainda não era formada em arquitetura. Tá. Eu ainda estava fazendo o curso. Entendi. Ela foi em 2015. 2015. Foi 2015. Foi 2015. Novembro de 2015. Eu já tinha formado, formei em 2000 não tinha formado ainda não. Estava para formar, formei em 2017. Então, por isso que eu não trabalhei muito lá. Apesar da gente ter visto na faculdade algumas coisas, dentro do curso da Federal que eu fiz, era muito voltado para projetos. Pra gente fazer projetos arquitetônicos, assim, nunca foi falado sobre perícias imobiliárias. Eu realmente aprendi que existia essa área, que a arquitetura contemplava ela, né, o CAL, meu conselho, quando eu fiz a corretagem de imóveis. E aí eu percebi que eu conseguiria fazer melhor do que com uma corretora, sabe? Entendi. E conta um pouco, assim, como que são conduzidas essas ações. Na realidade, eu acho que nem as ações, as perícias, as avaliações primeiro. Por exemplo, como que você tem os parâmetros, conta um pouco para as pessoas até entenderem qual o momento que deve chamá-la, ou, porque, óbvio, quando é assistente
judicial, perito judicial, o juiz vai nomear. Sim. Mas quando precisa, às vezes, um laudo prévio, preliminar, justamente para verificar por uma instrução de um processo, ou mesmo para a questão, para debater alguma coisa que já está ali na desvalorização, que a pessoa percebe que tem uma discrepância. Então, o que acontece? Eu vou falar de Brumadinho, que foi onde a gente iniciou. A gente já atuou em diversas cidades, sabe assim, eu já fiz mais de 700 laudos sobre isso, em diversas cidades, como as que aconteceram de fato a tragédia, né, que é a Lama Real, que é Brumadinho e Mariana, são os diversos municípios ali dentro da margem do Rio Paraopeba, ou do Rio Doce. E tem também as de manchas hipotéticas, né, que é aquelas pessoas que estão vivendo sob uma situação de risco hipotético de uma lama que a gente chama de lama invisível, né, e assim, a gente vai até o local. Começou mesmo quando em Brumadinho aconteceu a tragédia e a lama passa em diversos bairros, que a gente chama eles de zona quente, e nesses bairros muitas casas passaram em cima, e a gente não sabia como iam ser feitas essas indenizações dessas casas, então precisava ajuizar uma ação o mais rápido possível. Depois de um tempo, eles fizeram termos de compromissos que eles incluíam alguns bairros. São eles Parque da Cachoeira, Córrego do Feijão, Alberto Flores. Só que as indenizações foram feitas com a Defensoria Pública, foi um acordo feito com eles. E eles tinham alguns parâmetros. Esse acordo foi feito mais ou menos 4 meses após a tragédia. Então, assim, a gente seguiu parâmetros para essas casas que poderiam ser compradas. Esses imóveis que a gente chama de zona quente são as pessoas que mais sofrem pela tragédia. Mesmo que seu imóvel não tenha sido atingido diretamente pela lama, você vai estar vivendo ali, né? Eles estão vivendo há 6 anos praticamente dentro de um canteiro de obras. Então, era um bairro que era só um trânsito local e, de repente, você tem diversos maquinários. Isso são muitos transtornos que eles passam. Não tem mais água potável, eles têm que tomar água. E mensurar isso dentro de uma perícia é muito difícil, mas a gente tem que pelo menos pontuar, porque isso é um dano. Né? Com certeza, tipo, você poder pegar uma água e fazer um arroz na sua casa, agora você tem que abrir uma coisa básica, você tem que abrir uma garrafa mineral que a causadora do dano vai te entregar, a hora que ela quiser entregar, e da forma e quantidade que ela achar que deve te entregar. Então, assim, é bem complicado, são muitos parâmetros que a gente tem que analisar, e por isso que a gente foi fazer. Então, cada bairro tem uma especificidade, porque, por exemplo, esses da zona quente foi onde a lama realmente passou, onde há intoxicação por metal pesado, as pessoas estão se contaminando com esses metais, seja por ar, seja por água, existem uma série de problemas, a não ser o da água também, que eu já mencionei, e ao longo vou colocar o Rio Paraopeba aqui, que a gente trabalhei mais em Brumadinho, existem as pessoas que são ribeirinhas, que viviam daquele. Então, você tinha um sítio ali com um rio aos fundos, onde você captava uma água para o seu pomar, e de repente você não tem isso mais, você tem que ficar ali sujeito ao trazerem água para você, essa água não é o suficiente, você não consegue manter suas plantações, suas criações. Então, são 3 linhas aí, né, do dano material, o dano moral, e também os lucros cessantes que podem acontecer. Porque esses também ribeirinhos aconteceu como a calha do Rio Paraopeba ficou cheia de minério, ele ficou mais raso. Então, quando tem chuvas intensas, a enchente tem proporções maiores, as enchentes e inundações. Então, elas entram mais dentro da casa dessas pessoas. Então, imóveis também sujeitos a enchente, inundações, eles têm um valor de mercado menor. Então, cada bairro, cada situação ao longo do Rio Paraopeba inteiro, ou tamanho do Rio Doce, que agora é até o Espírito Santo, né? A gente tem esses problemas. Então, cada imóvel a gente tem que avaliar qual que era o uso, onde que chega essa água de uma inundação, quanto que ela prejudicou o imóvel. A gente pode fazer um apanhado para o pessoal que não conhece a realidade dessas demandas, para entender um pouco melhor como que aconteceu. A lama passou e simplesmente a vida mudou completamente, porque quem pescava não pesca mais, quem vendia ou produzia também pela agropecuária acabou completamente, então passou-se a estudar a extensão dos danos. E aí que entra nesses 3 tipos de dano: material, moral, lucros cessantes. E chegou, os nossos danos não é só o meu abalo à saúde mental, não que isso seja pouca coisa, não são só as perdas. Então, por exemplo, o senhor que tinha uma produção de leite,
fazia queijo e vendia, ninguém mais quer comprar o queijo dele. E ele também não consegue produzir mais porque o solo foi completamente contaminado. Então o animal dele adoeceu, muita gente perdeu o animal por causa disso. Aí que entra os lucros cessantes, que é aquilo que as pessoas efetivamente deixaram de ganhar em razão dos danos. Exatamente. E os danos materiais em relação aos imóveis, que é uma surpresa mais terrível que a outra cada dia que passa, porque tragédias desse tamanho, dessa magnitude, elas demoram anos até para você perceber o que vai acontecer. Então, aconteceu a tragédia, chegou em 2021, todo mundo achando que as coisas estavam se acalmando, veio uma chuva que ninguém estava preparado. E aí que todo mundo começou a sofrer uma parte que ninguém sabia que tinha, porque os rejeitos do minério, eles não saem do afluente. E aí eles começaram a encher, chegar nas casas do pessoal, e não é uma enchente qualquer, que ela chega, faz o estrago e vai embora. Ela chega, faz o estrago e continua fazendo o estrago, porque ela deixa um rejeito que impregna em tudo, uma lama que não sai por nada, a prefeitura tem que ser acionada, a empresa tem que ser acionada, e aí que entra essa parte dos critérios técnicos que a Stephanie usa para fazer essa precificação. E o dano, pelo que eu entendi, assim, dano ambiental, porque a gente escuta muito falar, né, sobre a questão, mas profundamente isso não é tão divulgado. Vocês que estão mais próximos conseguem talvez perceber o dano, inclusive, que reflete na saúde do próprio núcleo ali que vivia. Sim, com certeza. Uma coisa das mais difíceis é você conviver com os núcleos familiares e principalmente ao longo desses anos, você vê como que eles são destruídos, os laços familiares, porque é uma vida inteira no local, né? É uma vida inteira fazendo, é um sonho, né? Você constrói sua casa, você constrói a sua propriedade ali e de repente, por uma coisa que a maioria deles nem sabiam que existia, uma barragem em risco próximo a eles. Sirenes não tocaram. Por exemplo, as zonas quentes, poucos meses antes, eles tiveram uma reunião em que foram avisados que tinha uma barragem que colocaram as sirenes, mas não havia risco. 3 meses depois, mais ou menos, dessa reunião, ela estoura. Então, assim, eles não tinham plano de evacuação. Eles não tinham rota de fuga, tudo que dentro das novas, do PAEMB, né, deveria ter. Então, assim, eles foram pegos de surpresa, e principalmente as pessoas que estavam mais abaixo o rejeito foi chegando, né, com o tempo, não foi uma coisa tão rápida. Em alguns lugares demorou 2, 3 meses para que ele chegasse, né, com as chuvas e tudo mais, porque também estava num período de chuva, né, foi janeiro. E a de Mariana também foi em novembro. Foi em novembro, então é o período de chuvas aqui. Que foram as duas início de chuva. Exatamente. Foi um período de chuva. Ou seja, se você imaginar, Mariana, vocês comentaram que foi 2015, daria assim, a gente pensando, né, pelo menos algo, a gente imaginava, não, agora isso não vai, só vai acontecer, aconteceu a tragédia de Mariana e isso não vai se repetir. Exatamente. Porque você jamais imaginaria que teria essa questão de... É uma negligência mesmo, né? E existem muitos municípios que ainda estão passando por essa situação, né? E é muito difícil mensurar essa questão da liquidez de mercado, porque você vê que Brumadinho, com dados oficiais que a gente já pegou da prefeitura, houve uma queda muito grande da venda de imóveis. Assim, de 20%, tem bairros que 50%, depende de cada bairro. Os bairros mais altos foram menor, mesmo assim, as únicas pessoas que estão ainda comprando e investindo lá são pessoas que foram indenizadas das zonas quentes, estão indo agora para os outros bairros porque tem um laço com a cidade. A família inteira está ali. Só que é muito difícil numa perícia de engenharia, é muito complexa você conseguir expressar essa liquidez de imóveis, né? Então, assim, são os desafios que a gente está tendo hoje em dia para provar no judiciário, né, que realmente aconteceu um dano e que os imóveis dessas pessoas não estão valendo o quanto que deveriam valer. Realmente não é fácil fazer esse histórico, porque você imaginar que se não tivesse acontecido, esses imóveis teriam um valor hoje no mercado completamente diferente. Exatamente. Como um todo, aquela região toda foi afetada. Nesse aspecto judicial da demanda, porque foi necessário judicializar quase que 90% de tudo, porque as grandes administradoras simplesmente falaram, se você quiser ir, você judicializa que a gente vê o que faz. E chegou num ponto que as mais próximas de onde era uma barragem tem sido muito triste o resultado dos peritos oficiais. Eles analisam dados muito
objetivos para isso, Sim. mas abaixo, e isso não se restringiu só a Brumadinho. Então, todo o afluente do Paraopeba foi contaminado. A gente tem tido boas surpresas a partir de agora, porque cidades mais abaixo têm tido desvalorização comprovada. Tem sido lento isso, mas a gente tem conseguido isso. Ao longo do leito do Rio Paraopeba, a maioria das famílias eram muito humildes e esses bairros, eles não eram registrados. Os imóveis não eram registrados, era muito contrato de compra e venda, com áreas que não era a área ideal ali, né? Áreas rurais com parcelas menores, que a gente não consegue uma regularização tão fácil. Então não tem mapas, não tem uma regularização dentro das prefeituras, né? Dentre esses 26 municípios. Nos cartórios, então é muito difícil buscar. Então, o que a gente vê nas perícias é que eles pegam imóveis muito longe de bairros regularizados para fazer parâmetro de imóveis lá embaixo, entendeu? Do tipo que é no leito do rio. Então, isso é um desafio muito grande. E aí que a gente tem que ficar, né? São imóveis, na realidade, a gente tem que comparar o que é muito parecido. Quando a gente começa a pegar muito distante, aí você muda muito as variáveis. Exatamente. Né? As suas amostras ali, ela não condiz com o que o imóvel é. Então, a gente está tendo esse problema muito grande e recorrente, porque os imóveis não são regularizados assim, né? Não tem isso. Então, não tem como a gente comprovar transações. E aí, como que vocês fazem os parâmetros efetivamente para as indenizações desses imóveis que foram atingidos? Então, existem diversos parâmetros de indenização desses imóveis, mas eles estão, na de Brumadinho, concentrados na zona quente. Em Mariana existia um parâmetro também, fazendo um comparativo rápido, existiam algumas opções para os atingidos da zona quente. Eles podiam escolher ir para o reassentamento, como é a Nova Bento Rodrigues, poderiam escolher um valor de imóvel, ele era ressarcido de um valor, ou ele podia escolher uma compra assistida em um outro lugar, uma outra cidade. Já em Brumadinho, foi diferente. As zonas quentes, elas têm que vender o imóvel para a Vale. Para você ser indenizado, você tem que vender o seu imóvel para a Vale. E isso, eu creio que se dá pelo fato de, como lá em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que são as zonas quentes da tragédia de Mariana, precisou fazer obras e tudo mais, e as propriedades continuaram das pessoas, mesmo elas recebendo algum tipo de indenização. E isso causa problemas na hora da reparação ali das coisas que eles precisam fazer. As pessoas não querem deixar a causadora da tragédia entrar de novo dentro do imóvel delas. E eu acho que uma análise que a gente faz, eles mudaram esse termo nessa segunda tragédia e passam a comprar os imóveis das pessoas para eles poderem fazer ali a reparação que eles precisam, porque muitos deles a lama passou ali dentro. E aí, o que acontece? Dentro da zona quente de Brumadinho, que a gente é mais especialista, existe um termo de compromisso, ele foi firmado com a Defensoria Pública, sem nenhuma participação popular, e ele fala ali também desses 3 danos, o material, o moral e os lucros cessantes. Então eles compram a casa por um valor muito maior. Primeira coisa, as tabelas não são claras. Nas de Mariana, as tabelas de parâmetro indenizatório, elas são claras, elas são públicas. As de Brumadinho, elas não são. Já participei de vários pleitos em que as pessoas tentam nessa via extrajudicial. Eles criaram um canal que chamava, esqueci o nome agora. Era um canal de negociação extrajudicial que era administrado por um escritório que chamava FALEC. Exatamente. Todo mundo chama popularmente por FALEC. É que eles intermediavam entre a Vale e o atingido, muito burocrático. Tem gente que até hoje está com seus pleitos abertos, fechou com 3 anos de tragédia, quando a Vale entende que é o prescricional, mas reabriu algumas vezes, somente para dano moral, não reabriu para danos materiais. E assim, a compra dos imóveis, como eu participei de alguns casos, você vê que para uns é um valor, depende do interesse ali, e outros não é claro qual que é o valor. Mesmo, por exemplo, na zona quente, que são imóveis às vezes muito próximos, há uma discrepância de valores e aí a avaliação fica... No final, o comprador é que está mandando. Eu trabalhei em um da avaliação e não o vendedor. Exatamente. Geralmente é o vendedor que coloca o preço do imóvel dele. Eu trabalhei em um que era imóveis urbanos
e eles pagaram como imóvel rural, porque saía muito mais barato para a empresa na proposta. Entendi. Questão, tipo assim, de dobro da indenização. E é muito triste, porque no final das coisas a gente ainda teve que pagar tem que ser pago o IPTU para fazer a transferência. Entendeu? Então, assim, sabendo que o imóvel mas chegou uma situação que era ou pegar ou largar. Ou você pega essa indenização, ou você vai ficar aqui o resto da sua vida esperando uma ação judicial que você não sabe o tempo que vai demorar. Isso influencia muito no aceite também das propostas, né? Porque você cria um contexto de desespero, de previsão que a total, necessita ali a pessoa precisa dar um rumo novo na vida dela, não tem jeito mais de ficar na região, e aí te oferecer aceita. E muitas pessoas idosas. Sim. Então, assim, essas pessoas, elas não têm tempo de esperar também, entende? Verdade. Então, assim, a gente até trabalha com também vai implicar na solução ali, tipo assim, eu vou aceitar para... Realmente, porque eu preciso, tenho que mudar minha vida, tem pouco tempo, né? Exatamente. Expectativa, a gente não pode afirmar, mas tem Então, assim, acontece muito. E aí, eles fizeram esse termo de compromisso, assim, a forma que ele não é claro de qual que é o valor pago, de fato, porque eles valoram o valor da terra nua e valoram a área construída. Então, esse valor da terra nua aqui é uma equação, que eles falam uma equação linear, que a gente não tem um conhecimento de qual que é essa equação. Então, ela vai ser de acordo com o tamanho do terreno. E aí, a proposta deles, que eles fizerem, né? E aí, a gente percebeu, ao longo desses 6 anos trabalhando ali com essas famílias, esses núcleos familiares, que o bairro foi deteriorando, porque foi acontecendo uma desterritorialização do bairro. São diversos imóveis que foram vendidos, mas no meio, assim, fica 1 ou 2, 3... que não foram vendidos. Então, o bairro vira um bairro fantasma, que a Vale é dona de alguns imóveis, e sobram algumas pessoas ali. Então, você perde toda a sua relação de comunidade, muitos serviços básicos você também não vai ter mais com tanta eficiência, porque são 3 moradores na parte de baixo do bairro, e 3 pessoas só reclamando que está sem água, que está sem luz. Então, entende? Então, isso vai acontecendo corriqueiramente. Fora isso, a segurança é uma reclamação que a gente vê, assim, absurdamente, porque os imóveis comprados, eles são deixados lá do jeito que foi comprado. Então, ninguém mexe, a região fica abandonada, e aí o nível de invasão, de roubo, de furto aumenta absurdamente. Praticamente deserto. A gente fez um estudo, a gente tem até um mapa que a gente fez mostrar os imóveis, e esse estudo só foi possível porque esse bairro em específico, que foi muito atingido, ele tinha uma regularização, ele era um loteamento de 1985. Então, todas as ruas e os lotes são... e a gente fez isso até para ver quais imóveis foram transacionados depois, e todos que estão em vermelho foram imóveis que a Vale comprou por forma de indenização. Aqui, eu não sei se dá para ver, a parte da lama. Acho que com o mapa fica até mais fácil para explicar a desterritorialização. Exatamente. Então, essas pessoas, sobram algumas pessoas aqui na parte de baixo, tá vendo? Essas pessoas ficam aqui, infelizmente, sem... Você vê, aqui a gente vê, né? Tem um lote sozinho aqui, ó. Na parte de baixo também. Aqui muito pouco. Só ele na quadra. Sim. Como é que é? E essa rua também já foi atingida pela lama, tá vendo? Então, assim, essas pessoas ficam aí aguardando, né, os seus processos judiciais, mas vivendo uma vida muito sofrida, porque é barulho de maquinário, você muda completamente a dinâmica do bairro. Hoje em dia, muitos desses imóveis estão alugados para empreiteiras que trabalham nas obras de reparação. Então, você traz para dentro do bairro diversas pessoas que você nem sabe de onde que é, sabe? Tem diversas situações que aconteceram, assim. Estavam fazendo, por exemplo, uma obra aqui, ó, que era o campo de futebol, e aí acabaram fazendo uma creche e um posto de saúde, porque era uma coisa que deveria ser mais rápida de fazer, tiraram o lazer deles daqui, e quando foram fazer a obra parece que está com contaminação no solo, na água, não vai poder continuar. Ia ser por aqui, assim, uma lagoa que tinha aqui. Então, eles perderam o espaço de lazer. O rio aqui era um rio que eles utilizavam muito, que era o ferro-carvão, era um encontro com Paraupeba, tinha uma prainha. Então, todos os finais de semana eles iam para lá. Muitas pessoas pescavam e vendiam peixe na comunidade. A parte de cima aqui, ó, que é do bairro, era tudo horta.
de pessoas. Então, assim, hortaliças, eles tinham uma variedade. Quando você vai estudando o bairro, eles vão te mostrando as fotos. Eles tinham uma associação de futebol, que agora eles não têm mais o campo. Então, era uma coisa que animava as crianças, adolescentes. Hoje em dia, infelizmente, muitos deles nas bebidas, no vício, né? Na bebida, no álcool, nas drogas também, porque vai... Perdeu essa... Acaba identidade. sendo um isolamento social gigantesco, porque a Stephanie mesmo falou, era um bairro de pessoas mais velhas. Sim. Então eles criaram a vida ali para ser o aconchego, vou passar aqui com minha família, vim final de semana, juntar todo mundo. Os amigos acabam sendo os da região, o amparo mais perto que eles têm. De repente sai todo mundo, porque não tem mais como ficar, sobram poucas pessoas. E essas que sobram não tem mais a qualidade de vida que elas tinham, nem os amigos que elas tinham, nem os atrativos que elas tinham na região antes. E uma coisa também interessante desse mapa é que eles falam no termo de compromisso que vão indenizar o Parque da Cachoeira. E eles excluem a parte de cima do bairro, que é o Parque do Lago, mesmo os dois sendo em continuação da rua um do outro. Entretanto, há compra de imóveis pela parte da Vale nessa parte de cima, tá vendo? Tá começando E essas outras pessoas que estão nessa parte de cima é onde o bairro ainda está um pouco povoado, mas, assim, os comércios, assim, acabaram, não tem gente. Então não tem infraestrutura. Não tem mais infraestrutura. A água, eu acho que é a questão mais... Não, a água é básico, né, Não, gente? a água água é é básico. falar. A água é o principal, assim, problemas que eles estão vivendo hoje, porque os novos meios que foram fazendo, os canos eram muito superficiais nas ruas. Tinha sido feito pelos moradores. De repente vem trator, vem caminhão, andar não suporta. Eles ficam sem água, sem internet, sem luz. A fiação também é muito baixa. Então, quando passa alguns caminhões mais altos, destrói. Eles ficam horas sem luz, sem água, sem internet. É um transtorno muito caos, grande. gente. É um caos que ainda perdura, né? Na realidade, um caos que ainda permanece. Perdura. Os danos continuam, passados vários anos, parecendo surgir novos a cada dia. E quais os desafios aí? Vamos entrar agora nas ações judiciais mesmo. Que até, não sei se os dois podem complementar, acho que acredito agora que os dois podem falar um pouco dos desafios que vocês estão enfrentando justamente nessas ações. Acho que o judiciário sempre muito bem preparado, mas acaba que já analisa essas ações com um olhar mais cansado, porque são milhares de processos discutindo a mesma matéria, a ré é sempre a mesma, então eles acabam tratando isso como aquele antigo problema que tinha de dano moral, né? Falando, isso aí não é mais nada não, isso aí todo dia a gente vê. E aí fala, não, isso aqui não... Às vezes a pessoa tinha empreendimento na região, trabalhava, a vida dela foi toda lá, perde tudo, eles falam, não, isso aqui não é suficiente pra gente perceber um dano seu, não. Pode... Porque muitas das coisas informais. Sim. São pessoas muito humildes desse bairro. Então, muitas coisas. Eu vendia meu peixe, mas era informal. E eu vendia minhas hortaliças, mas era eu e meu irmão... E que fazia um processo aqui. Então não tinha transações de banco, eles vendiam, pegavam o dinheiro. Por serem pessoas mais velhas, trabalhar com dinheiro era uma coisa muito mais comum do que não. Aí mostra os caderninhos deles anotados, as coisas, e não aceitam, desconsideram. E assim, na parte de dano material, tem sido, infelizmente, o despreparo dos peritos judiciais, que estão fazendo as avaliações de imóvel sem considerar os danos. Eles estão fazendo como se eles estivessem fazendo uma avaliação de imóvel para qualquer outro lugar, mas eles consideram, por exemplo, não colocam a tragédia crime que a gente gosta de falar, porque acidente a gente acha que não foi, não, sabe? Entendi. Mas eles sabiam todo o dano que eles poderiam causar com essa barragem, com o rompimento dessa barragem. E aí os peritos, eles não estão conseguindo colocar dentro das suas inferências estatísticas, dentro dos programas, né, que a gente usa aí muito, é o CISDEA e o INFE, colocar coisas que são possíveis. Por exemplo, a distância do núcleo, do polo desvalorizante, que seria a lama. Não consegue considerar que se tem água, sim ou não, que seria um parâmetro que poderia entrar na equação deles, mas eles simplesmente não se importam. Infelizmente virou um copia e cola. Como que está o entorno, como que está acontecendo no entorno. E esses peritos que são nomeados pelos juízes, assim, eles
estão ali, eles estão desde o início, ou não, é aleatório? Porque eu acho que penso eu, que é uma perícia mais peculiar. Por mais que a gente sabe que todo mundo é capacitado, mas ali tem um fator que diferencia de qualquer outro lugar. A gente não está só comparando uma desvalorização ou uma valorização de um imóvel. Não é uma questão que você está olhando ali um lucro cessante, aí a pessoa tem um fator externo que já está provado, é notório, então você não pode descaracterizá-lo. E aí, pelo que eu estou entendendo, parece que eles justamente fazem o inverso, eles descaracterizam isso e tentam meio que colocar como se fosse um imóvel comum, uma desvalorização comum, realmente não aplicam o impacto que realmente causou na vida dessas pessoas. Exatamente. A Stephanie vai conseguir corroborar melhor, mas a visão que a gente tem como advogado são os que estão desde o início, mas por quê? Não tinha outras pessoas, então chegou na fase de instrução probatória, por isso falou, vou nomear um perito. Quem que eu tenho aqui no meu banco de dados? Ah, tá você? Então é você. E aí não tinha preparo nenhum. Então são pessoas que tratam isso. E eles começaram mais ou menos com 3 anos de tragédia que eles começaram a ser nomeados, né? Então eles devem estar trabalhando aí há 3 anos. Assim, são muitas questões que estão erradas, sabe? Por exemplo, não procurar fontes de dados seguras, de transações. Eles avaliam a parte, o RE, né? Que seria a Vale, eles solicitam a avaliação do terreno separado da avaliação das benfeitorias. Nós passamos por um processo aqui no Brasil e no mundo também, que foi a pandemia, que aumentou o preço, o custo das coisas absurdamente, principalmente na construção civil. Um saco de cimento antes da pandemia custava de 12 a 15 reais. Hoje em dia está mais de 30. E aí, se eu utilizar os parâmetros como o CUB, né, que a gente utiliza muito, eles simplesmente, que é o padrão da construção civil, utilizar eles agora, claro que vai haver uma valoração. Mas e a deteriorização do imóvel? Eles veem trincas, eles veem as coisas, eles nem citam no laudo deles. É a falta de água, eles nem citam. Eles chegam e fazem as perícias em 5 minutos. Não pergunta nada para o atingido. Absolutamente nada. E eu acompanho essas perícias desde o começo. A gente já viu o caso deles falando assim, não, eu faço aqui de fora mesmo, eu só olho no mapa aqui. Já sei. Mas assim, por exemplo, aí eu vou perguntar, óbvio, tem o seu trabalho de assistente e tem o seu trabalho como advogado. Tem a formulação desses quesitos voltados justamente para obter essas respostas. Prejudicado. Entendi. Não é da minha competência. Mas, por exemplo, no seu caso, que você pode, como técnica, consegue confrontar porque quando o advogado vai tentar fazer essa análise, para nós, aí é mérito, não se discute isso na perícia, mas de uma forma técnica, quando você apresenta o seu parecer, você coloca lá destacando, e aí eu vou perguntar depois para o Luciano como que o juiz está analisando essa questão. Agora, há pouco tempo, a gente conseguiu fazer um laudo nos mesmos parâmetros dos peritos para mostrar que não é uma realidade. Mas eu falo pouco tempo, meses, porque a gente teve que procurar a prefeitura, setor de TBI, né, que são os responsáveis por essas transações, diferenciar qual imóvel que foi vendido para a Vale a nível de indenização, porque isso muda muito o mercado de imobiliário do local. Aqui quase tudo são imóveis de 1.000 metros quadrados, então tem imóveis menores que fica um pouco difícil você jogar na inferência estatística e conseguir um valor similar. E a gente tem muito batido de frente, só que a Vale, nos quesitos dela, ela solicita que seja engenheiros, ou pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, também tem alguns arquitetos trabalhando, e solicita alguns graus de fundamentação, e eles se preocupam um pouco mais de responder as partes técnicas, de que é colocado pela RE, do que as partes que são, vamos dizer, subjetivas, porque ele vai ter que acreditar na vivência daquela pessoa ali. E eles não passam, para tentar entender o bairro. Eu estou trabalhando lá desde o rompimento da barragem. Eu sei o que aquelas pessoas estão passando. Elas me ligam, elas conversam comigo. Eu tento ajudar elas em todos os pleitos de todo mundo, sabe? Então, assim, eu sei o que está acontecendo lá. Eles só vão lá e fazem algumas perícias de pouco tempo e não tem esse cuidado com essas vidas, porque assim, são famílias que estão ali dependendo disso.
você ter noção, tem crianças assim que estão cegas, tem contaminação por metais pesados que são tão grandes que as pessoas estão tendo diabetes. Por isso que a gente tem agora também dentro da nossa empresa uma perita também que é da área da saúde, porque foi necessário a gente juntar isso para ver problemas respiratórios, a extensão do dano de continuar com essas pessoas vivendo ali. Entende? Então, assim, é complicado. E eles não estão respondendo nossos quesitos, alguns ignoram, não respondem, passam dias sem responder. É muita perícia. São muitos casos. É um leito de um rio inteiro, são mais de 26 cidades. Então, assim, a demanda está grande e falta profissionais com esse olhar atento. Infelizmente, as assistências técnicas independentes, que deveriam estar fazendo esse papel de instruir, elas tiveram os seus programas reduzidos pelo Ministério Público das atuações delas. Então, assim, vários estudos que teriam que já ter saído sobre esses impactos aos imóveis ainda não saíram e tem muito tempo já que a gente está aguardando ansiosamente. Parece que agora no processo coletivo essas assistências técnicas vão sair e vai entrar o FMG como também uma IJ, né, que a gente fala, para fazer, pegar as coisas que essas assistências técnicas fizeram e continuar com o processo, só que é um processo longo, né? A gente tem casos que a gente precisaria resolver um pouco mais rápido, mas como a via extrajudicial está encerrada e como a maioria das perícias está dando a favor da ré, né? Não mostrando a realidade, então a gente não vê muito uma solução a curto prazo. A gente tem que aguardar, estamos fazendo laudos, estamos fazendo impugnações, estamos encontrando muitos erros dentro da área da perícia dessas pessoas, assim, muitos erros mesmo que a gente coloca em cada impugnação, assim, erros de cálculo, erros de não apresentar dados, fala que pegou matrículas, fala que pegou amostras, cadê o código das imobiliárias para a gente encontrar esses imóveis? Pelo lapso temporal eu não tenho ela mais. Falei assim, isso fundamenta o seu estudo, como que você não tem os códigos? Cadê as matrículas? Pelo lapso temporal, você usou essas matrículas para fundamentar o seu laudo, como que você não tem elas mais? E assim está caminhando, dessa maneira. Tem a sentença, já tem alguma sentença que possa, pelo menos porque assim, o juiz ele não está adstrito a esse laudo, mesmo que seja o perito da confiança dele. E aí, né, na hora que tem essa atuação de um bom assistente, demonstrando essas falhas, um olhar atento do juiz perceberia. Pois é, o judiciário sempre muito bem preparado para isso, mas volta naquela parte, ele está um pouco cansado dessas demandas. Então, chegou lá, a gente questiona o laudo, fala, isso aí você está inconformado com o resultado do seu laudo. Aí vai para o tribunal. Tem outros casos, recentemente a gente está começando a se deparar com isso, que o laudo sai positivo e aí o juiz fala, não teve nada. E aí tem que ir para o tribunal, e agora a gente segue aguardando o tribunal. É uma situação complicada. É complicado, porque assim, isso não resolve e aí o tribunal também tiver um olhar diferente para essas questões, que é onde a gente pode discutir as provas, porque em Brasília a gente não vai conseguir solucionar, então... Mas a gente tem uma esperança grande em relação a isso, porque o tribunal tem se mostrado muito coerente com os danos que os atingidos têm sofrido. Principalmente no aspecto moral, eles têm dado uma analisada assim, muito minuciosa em todas as provas. A gente tem percebido que eles escutam as instruções que foram feitas no processo, então eles citam isso nos acordos. Falou, gente, isso aqui a gente não pode deixar passar batido. Então a nossa esperança tem sido essa. Ai, que bom. Também muito animada. Tem uma ação coletiva também dos danos individuais que está acontecendo, e que essa proposta das JC, o FMG, e ver esses danos dessas pessoas, que também está esperançoso que de alguma forma isso pressione as empresas a pagarem, né, a esses atingidos diretos. Então, assim, a gente está esperançoso e fazendo de tudo para que reverta esse quadro, porque é muito triste o que essas pessoas estão passando, é uma matéria muito difícil dentro da perícia, que tem que fazer com muito zelo, com muito cuidado, porque são muitas vidas, assim, envolvidas, né, nesse processo todo,
A gente vê gente que, infelizmente, não aguenta esperar esse processo. E já quer fazer acordo? Né? Não, e pessoas que não aguentam mesmo e acabam perdendo suas vidas de depressão, de tristeza, entendi. de doenças relacionadas a esses... Pela espera mesmo. Pela espera. Sem expectativa para quando que vai solucionar isso. Você vê que, por exemplo, Mariana agora, há pouco tempo, que a gente saiu com um acordo novo, né, com o governo federal, estadual, que saiu uma indenização, por exemplo, para o pessoal do Espírito Santo, que está há muito tempo sem receber, nunca receberam R$1. Sabe? Então, assim, é uma espera. A vara civil também, que ela é um pouco mais demorada, na né? verdade, o judiciário, de certa forma, a gente sabe que ele está sobrecarregado. Sim. Então, às vezes, a demora é justamente por isso. Não é culpa, né, dos servidores, nem do juiz, nem do magistrado. Realmente é humanamente impossível que eles consigam olhar tudo no tempo que deveria. Exatamente. Então, a demanda é muito grande. Mas, às vezes, não sei, né, propor uma vara específica, um juiz específico para fazer mutirões, né? Eles criaram o núcleo de cooperação. Então, por exemplo, aqui em Minas a gente tem hoje o núcleo de justiça 4.0, que é para as análises de primeira instância. Isso tem ajudado demais a celeridade. Então, tudo que chegou, que é do evento de grande complexidade, o rompimento da barragem de Brumadinho, vai para esse núcleo, primeira instância, e tem sido ótimo. E também na segunda instância, Câmara de Justiça 4.0. Então, isso tem ajudado muito. Tem. E é muita fase que o processo tem, né, também. Tem que passar por perícia, tem que ser marcada. Demora, essa parte não tem como. É demorado mesmo. Não tem como pular a etapa. É uma etapa que precisa ser minuciosa justamente, que é dali que vai sair. Exatamente. Os valores. Mas, assim, de tudo, mesmo sendo assistente técnica das partes, eu ainda acho que tem que ter uma colaboração das assistências técnicas que estão no território desde o começo. Manter elas no território e elas continuarem fazendo o trabalho delas, que elas consigam entregar, porque elas estão lá, né? Elas estão lidando com o atingido diretamente, sabe? De talvez conseguir construir uma matriz ali de dano em cima do que eles estão propondo, e aí a gente ia tirar também esse valor de perícias também, né, da Vale, mas do sistema também, que várias pessoas têm justiça gratuita e também estão sendo pagos pelo Poder Judiciário, e deixar ali na mão de que tem que ser uma equipe multidisciplinar, não pode ser uma pessoa de uma formação. Não. Nossos laudos são várias pessoas que assinam. Não é só um profissional. A gente sempre pensa, porque tem o lado ambiental que eu, como arquiteta, hoje em dia eu já sei mais. Mas eu não sabia das contaminações desses metais pesados que elas poderiam fazer dentro do organismo. Por exemplo, então por isso a gente tem peritos da área da saúde assinando hoje também nossos laudos, quando são necessários, né? Quando tem uma contaminação do solo, quando tem uma contaminação da água. Então tem que ser multidisciplinar. E eu acho que para ser multidisciplinar, as perícias normais, né, que a gente faz chamando um perito só, talvez não sejam indicados para esse caso. E aí o juiz geralmente é engenheiro ou arquiteto? Engenheiro, arquiteto, médico, não tem a perícia médica psiquiátrica. Uhum. A gente solicita várias vezes análise de sangue e urina para comprovar essa parte das contaminações, mas muitos deles indeferem. Entendi. Bom, vamos torcer, assim, ainda não é um cenário tão promissor que a gente imagina que teria avançado e que, né, mas enfim. Os desafios assim que a gente tem nessa perícia, né? Justamente. Porque é completamente diferente das perícias que a gente faz normalmente. De apenas complexidade. Não que essas... É óbvio que uma perícia, né, desse porte é mais complexa. Tem vários profissionais que deveriam estar atuando ali. E aí não pode ser apenas um engenheiro ou um arquiteto que faz essa avaliação. Tem outros fatores que ele não tem capacidade técnica para avaliar e nem de responder os quesitos. E aí a gente pede outro perito. Aí pede outro perito. Aí vai virar aquela coisa. Exige uma adaptabilidade gigantesca de todos os profissionais envolvidos, os operadores do direito, os técnicos, por quê? Você está lidando com um tipo de dano que você conhecia até hoje. E aí, amanhã, no meio do curso da ação, o seu cliente passa a apresentar um problema de pele, um outro problema de saúde, e você vai ver... A enchente que chegou em 2022 e arrasou, subiu muito mais do que o nível normal. Então, assim, a gente é surpreendido o tempo todo com novas porque situações. Porque ainda não é uma situação que está estabilizada. Sim. A extensão ainda não está. Não, o dano, ele continua. Pelo que vocês estão explicando, é justamente a dificuldade de você mensurar tudo, porque você não tem ainda uma coisa que realmente, a extensão do dano foi essa, pronto, paralisou, e daqui a gente pode seguir. Não é.
Não é assim, é bem complicado. É uma análise constante. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Estamos na luta. E assim, caminhando para o final mesmo agora, eu acho que deu para pelo menos quem está, assim, né? E quem quiser atuar também, até, como você falou, tem um déficit de profissionais, então, na sua área com certeza e na nossa também. Sim. Porque acaba que as ações já foram ajuizadas, enfim. Mas tem muita coisa que possa auxiliar, porque a demanda é muito grande. A gente tem a sorte de estar com profissionais muito bem posicionados nesse setor, que é o escritório que até colaborou com esse estudo, que é o Dr. Bruno, a BLS Advogados, e eles... Que é o nosso coordenador da Comissão de Barragens. Exatamente. E isso tem fortalecido muito, porque é alguém que está nessa área, nessa luta desde Mariana, 2015, então não é alguém que começou hoje. Que tem um olhar muito atento a isso. E também tem que sempre estar se juntando de profissionais, né? Então tem a gente, tem a Lívia, que é da área da saúde, tem o Guilherme, que é o engenheiro agrônomo também. Então a gente se junta ali, senta com os advogados, vê ação por ação, como que a gente pode melhorar essa impugnação, como que a gente pode melhorar a outra. Então, assim, é muito válido o ambiente do escritório, todo mundo comprometido ali pelas ações para fazer o melhor para esses atingidos. E, assim, por mais que a gente tenha muitos problemas, a gente está conseguindo êxito em muitas delas. Que bom. Não em todas, como a gente gostaria, mas, assim, em algumas delas a gente consegue. Que já, de certa forma, nos deixa um pouco mais tranquilos, né? Porque você, não, pelo menos, né? Tem algum êxito aí no meio, tem sim. Que bom. Gente, gostei muito, porque para mim é um universo que realmente, assim, por mais que a gente é profissional do direito, não é uma coisa que eu nunca tive contato, e aí eu achei muito interessante. A questão do trabalho, a metodologia, esse trabalho multidisciplinar, esse olhar, sabe? Então, assim, só tenho a agradecer a presença de vocês hoje aqui. A gente que agradece a recepção, a oportunidade, né, de compartilhar essas experiências e... Daqui a um tempo a gente conta mais, né? Com certeza. Vou voltar para falar, olha, agora avançamos e o cenário mudou. Espero ouvir isso. Sim. Muito obrigada pela oportunidade também de vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho aqui da empresa. Estamos juntos, vamos compartilhando aí com vocês quando tiver novas decisões, né? E Stephanie, as pessoas que te interessaram por essa questão, até pelo seu trabalho também, porque você não faz apenas apenas não, né? Mas não trabalha com esse tipo de perícia, mas com outras também, como você comentou no início, onde que elas podem te encontrar? No Instagram, @amparo.perícia. Luciano? Meu Instagram é Luciano JS Fonseca. E a gente tem também, para quem quiser ficar mais por dentro do que está acontecendo nesse cenário das barragens, a própria comissão de barragens da AMAD no Instagram. Com certeza. Exatamente. Então, não deixem de seguir, porque com certeza no Instagram da comissão vai ter muitas novidades, né? E o Instagram até do escritório, né? BLSA 23 anos. Que também vocês devem passar muitas informações, principalmente nessas questões de direito de barragem. Fiquem atentos. Vamos ficando por aqui, então. Até mais, pessoal. Tchau, obrigada.